Esse é o Tudo Posso para vocês de todo o Brasil, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo. E eu lembro vocês que nós temos um canal direto de comunicação com todos vocês, que é o nosso WhatsApp. O número 0 operadora 11 99681 9742. Pode escrever para a gente, mandar recadinho para mim, para a Maria Cândida, para os nossos convidados. Se alguma pergunta, se alguma dúvida, inclusive, não for esclarecida durante as nossas conversas, fica o número, então, à disposição. Mas nunca se esqueça, nós queremos saber o seu nome, a cidade, o estado de onde você acompanha o nosso programa. 0 operadora 11 99681 9742. Vamos falar sobre saúde agora. Chega o inverno, vem o frio e logo começa o festival de narizes entupidos, espirros e outros sintomas das doenças do sistema respiratório. Eu sou vítima. É bronquite, é rinite, sinusite, comuns agora nessa época do ano. E para piorar, não resistimos a um bom edredom, não é? A gente gosta de ficar aquecido lá no quarto, com tudo fechado para ficar mais quentinho. Ai, que delícia, né? Tem dia que dá uma preguiça, uma vontade de ficar na cama. E apesar de ficar bem aquecido, o ambiente só piora a situação de quem já está com sinais de alergia. E para dar dicas para você evitar as doenças respiratórias no inverno, nós estamos recebendo o infectologista Dr. Ivan Marinho. Dr. Ivan, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado pela presença, né? É bom ter o senhor aqui novamente com a gente. Eu agradeço estar com vocês. vocês. Ivan, doenças respiratórias no inverno, né? Eu falei bronquite, sinusite, rinite, essas famosas ites. Tudo isso é muito comum agora, né? Muito, muito comum. O inverno tem uma particularidade que é uma baixa umidade e pouca quantidade de ventos. Isso tudo contribui para aumentar a poluição do ar, diminuir a qualidade do ar que nós respiramos. Aliás, eu estava vendo a previsão do tempo hoje de manhã, né? E os meteorologistas, os colegas das emissoras de TV anunciando a previsão, disseram que agora a tendência, pelo menos essa semana, até a próxima sexta-feira, vai amanhecer geladinho, a tendência é esquentar e vai esfriar de novo. Aí vem aquele famoso efeito cebola, né? A gente sai de casa carregado de blusa e vai tirando, vai descascando, né? E no final do dia vai colocando de novo. Enquanto isso, lá fora, o clima também seco, porque não vai chover. A umidade vai lá para baixo. Lá para baixo. E essa umidade lá embaixo atrapalha bastante a parte funcional da árvore respiratória. A gente não vê, mas a gente tem um batalhão de soldados trabalhando para nós, que são os cílios, que faz com que a gente elimine os micro-organismos, as partículas de poluição da árvore respiratória. E para isso, para eles funcionarem bem, eles precisam estar bem umidificados. E nessa fase é muito ruim. Então, combina-se um ar bastante carregado de partículas e micro-organismos com uma defesa orgânica, uma defesa do próprio organismo deficiente por falta de lubrificação adequada das vias aéreas. O senhor falou em cílios, é isso? Né? São pequenos cílios. Lembra igual dos olhos, é isso? Lembra igual dos olhos. São pequenos cíliozinhos que fazem com que movimente a secreção do pulmão para fazer uma toalete e elimina tanto o muco como os micro-organismos e partículas. Se eu bem entendi, né, com o clima seco, esses cílios praticamente ficam paralisados, petrificados ali, eles não se mexem, é isso? Exatamente, diminui bastante a lubrificação. Isso, com frequência as pessoas têm pequenas irritações das mucosas, que é extremamente importante na defesa do organismo. Então esse ressecamento leva a pequenas fissuras, às vezes pequenos sangramentos. Isso facilita a penetração dos micro-organismos. Onde estão presentes esses cílios? Toda a árvore respiratória. Toda a árvore respiratória. Então, essa árvore respiratória ela começa aqui? No nariz, e vai até os alvéolos no pulmão. E nessa fase elas estão bastante comprometidas. Ainda mais as alterações bruscas de temperatura também facilita uma funcionabilidade mais problemática nesse período. E outro fator importante no inverno é que, curiosamente, no inverno, a tendência das pessoas é manter o ambiente mais fechado, menos ventilado, e a troca de ar fica mais comprometida ainda. Se já tem poucos ventos durante essa fase do ano, e se você fica em um local aglomerado, onde as pessoas têm um contato mais próximo, então essas doenças de transmissão interpessoal, que a gente chama, que é se falar muito próximo, até 1,5 metro por gotículas respiratórias,
elas ficam bastante facilitadas, porque existe aglomeração de pessoas e todos esses fatores que eu já relatei aqui de facilitar a transmissão. Mas, doutor, o que eu faço, então? Eu estou com frio, vou fechar a janela de casa. E aí? Eu quero edredom, quero cobertor lá. É melhor você se agasalhar bem, mas manter uma ventilação adequada. Não é saudável se manter um ambiente bastante fechado, porque aí a troca de ar é muito ruim e claro que a transmissão vai ser facilitada de todos esses micro-organismos. Mas aquele vento gelado que vem da janela, não é da rua, não é pior? Não é. Se a troca do ar é muito mais importante do que se agasalha bem, se veste uma roupa adequada para não ter resfriamento, não ter perda de temperatura importante, e a troca do ar é muito mais importante do que você estar aquecido em um ar totalmente viciado, onde muitas pessoas respiram no mesmo lugar. Isso facilita bastante a transmissão de doenças. Eu acho que cobertor, edredom, tapete, sofá, tudo isso favorece para que a poeira fique sentadinha ali, né? Aquela também, sujeira, isso para os ácaros e para as partículas poluentes são um facilitador importante. E quando se tem mucosa comprometida, mais fácil de se ter as doenças que chamam as doenças alérgicas do inverno, que é uma cadeia. Você tem uma doença alérgica, tem um processo inflamatório, facilita a penetração de micro-organismos, você tem doenças virais, que facilita as doenças bacterianas, as pneumonias, otite, sinusite, e assim é uma cadeia sucessória. Uma coisa leva a outra. Eu posso recorrer à tecnologia, aquecedor, umidificador? Muito importante. O umidificador é muito importante. Desde os mais simples, se as pessoas não têm dinheiro para comprar um umidificador mais sofisticado, até pôr uma bacia ou um pano molhado no ambiente onde se está, ajuda a melhorar a umidade relativa do ar onde se respira. Isso é importante. E o aquecedor, ajuda? Ajuda a melhorar a temperatura, mas por um outro lado diminui a umidade do ar onde você está. Tende a ressecar o ambiente. Tende a ressecar o ambiente. Isso, né? Exatamente. Se você não tem uma ventilação adequada para ter uma troca, acaba irritando mais as vias aéreas. Então, aquecedor associado a um fator de umidificação é interessante. Olha, eu sei que na Europa, tão comum quanto escovar os dentes, está o hábito de você lavar as narinas com soro fisiológico. É um hábito que, infelizmente, aqui no Brasil, nós não estamos acostumados, nós não adotamos isso. Doutor, a importância realmente, então, por favor, de nós termos essa nova prática no nosso dia a dia. É importante manter a fisiologia. A fisiologia natural precisa de umidade. Então, nariz ressecado, mucosa ressecada, é mais fácil micro-lesões e facilitar a penetração de micro-organismos. Essa lavagem como deve ser, essa limpeza? Soro fisiológico normal. Soro fisiológico, instilar um soro fisiológico já ajuda. Ou água mesmo. Tá. O soro fisiológico a gente naturalmente encontra em farmácia, o frasco, R$3 talvez ali. É bem barato, bem barato. Faz o uso de uma seringa, é isso, né? Seringa, ou normalmente o soro já vem com um borrifador, um spray ou o próprio gotículas, gotas na narina, é muito importante. Além dessas prevenções naturais que a gente está falando, é importante a imunização para as doenças frequentes no inverno. Né? Não só as gripes, as bronquites, os resfriados comuns, mas existem doenças muito complicadas durante o inverno, que são a H1N1, por exemplo, que esse ano nos surpreendeu com uma chegada muito precoce e de grande intensidade. Foram muitas mortes no Brasil esse ano, nos surpreendeu a H1N1. Chegou muito antes do programa de vacinação e a vacina chegou atrasada. Aliás, provocou uma correria, Uma correria enorme. Além disso, a gente tem outras doenças importantíssimas, que são as pneumonias nos idosos, as meningites, né, que são doenças preveníveis por vacinas. Então, é importante que a pessoa esteja prevenida para quando chegar o inverno com a vacinação em dia. Não só das crianças, mas do adulto, do idoso. A carteira de vacinação deve ser atualizada sempre. Sempre a gente está checando, porque no Brasil é um hábito não se dar atenção para vacinas depois da infância. O senhor citou a questão da H1N1. A gente sabe que a campanha da H1N1 tem um público-alvo, né? Crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde. É um nicho. Exatamente. A grande dúvida das pessoas foi assim, eu não faço parte desse chamado grupo de risco. Eu deveria ter buscado a vacina? Isso é interessante, isso é muito interessante. É uma pergunta porque a gente precisa chamar a atenção. Claro que esse grupo de risco chamado tem muita importância em saúde pública porque os recursos são
poucos. Limitados. Não dá para, são limitados, não dá para imunizar uma população do Brasil inteira. Okay. Então, se prioriza os pacientes com maior risco. São as crianças, os idosos, os portadores de doença crônica, né? Os imunossuprimidos, transplantados, portadores de HIV. Esses são os pacientes que, quando adquirem essa doença, têm as maiores complicações, têm a maior chance de morrer. Então, a prioridade é eles, mas não que a vacina não esteja indicada para toda a população. A H1N1 é uma doença grave que acomete esses pacientes de grupo de risco com maior taxa de mortalidade e morbidade, mas também pode causar morte em pessoas perfeitamente saudáveis. E é uma doença que afasta o trabalho, tem sintomas importantes. Então, a vacina é recomendável para todos. O problema foi que as próprias clínicas particulares não tinham a vacina à disposição, mesmo para quem estava lá disposto a desembolsar mais de R$100 até R$200. Eu cheguei a ver preço de vacina, doutor. Incrivelmente, até para os grupos de risco. Esse ano, a epidemia pegou todo mundo de calças curtas. As empresas que produzem vacinas, as clínicas particulares que distribuem essa vacina e, principalmente, o programa do governo. Chegou muito antes da programação normal da imunização para os grupos de risco e pegou todo mundo de surpresa e nos trouxe grandes prejuízos. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas adoeceram. Doutor, e as superbactérias? A gente ouve falar muito sobre isso. Parece que os remédios não fazem mais efeito. Tá. Esse é um assunto de enorme importância, tá? Não tem nada a ver com o inverno. É uma doença... não tem a ver com o inverno? Não tem a ver com o inverno. Superbactérias são bactérias que são selecionadas pelo uso abusivo de antimicrobianos, principalmente em ambiente hospitalar, ou agora, muito frequente também, no ambiente extra-hospitalar. A gente está vendo... Fora já? Fora, porque existe um uso abusivo de antimicrobianos na alimentação de animais, né? Na agricultura, e hoje se usa mais antibiótico fora da atividade médica do que na própria atividade médica. Muito mais, muito mesmo. Para alimentar frangos, para alimentar porcos e etc., se usa muito antibiótico. E esse uso excessivo de antibiótico vai selecionando, indiscriminado de antibiótico, vai selecionando bactérias resistentes. E hoje a gente tem bactérias resistentes a quase todos os antibióticos e, em alguns casos, a todos os antibióticos disponíveis no mercado. Agora, eu ouvi de um colega de uma outra especialidade, um colega médico de outra especialidade, que tem hoje antibióticos que já não fazem mais efeitos em algumas pessoas. Para determinadas bactérias tem inúmeros antibióticos. Tem determinadas bactérias que a gente chama hoje de superbactérias que são resistentes a todos os antibióticos que a gente tem aí. A gente tem que usar os recursos os mais diversos, como associar antibióticos múltiplos, 2, 3 antibióticos para pegar aquela bactéria, porque ela está resistente. Porque, com o tempo, a exposição lenta e gradativa desses micro-organismos são muito espertos. Eles vão desenvolvendo mecanismos de driblar o antibiótico e acaba tornando totalmente resistente. Então, hoje a gente tem bactérias resistentes a todos os antimicrobianos disponíveis no mercado. A prevenção agora, para eu chegar, tudo bem, a gente já está no inverno, não tem jeito mais, né? Mas, de repente, assim, o ideal seria eu começar uma prevenção anterior ao inverno, doutor, lá no verão, começar a criar uma resistência legal? Exato. Se alimentar bem, se manter bem hidratado, cuidar da saúde, fazer exercício físico, tudo isso, quer dizer, é muito mais difícil uma pessoa ter uma doença grave quando ela tem uma saúde boa. E uma saúde boa implica em tudo isso que eu disse, alimentação, exercício e tudo mais, e imunização. Para as doenças que são preveníveis por vacina, precisa tomar vacina. Então, é preciso a cada ano checar a sua carteirinha de vacinação. Eu estou em dia com vacina. No Brasil, as pessoas esquecem que vacina de tétano tem que tomar a cada 10 anos, que vacina de gripe tem que tomar todo ano, que vacina de pneumonia tem que tomar a cada 5 anos e que vacina de catapora precisa se tomar também na fase adulta. Vacina de cachumba, nós estamos vivendo uma epidemia de cachumba. Inconcebível, uma doença totalmente prevenível por vacina, mas as pessoas esquecem que tem que tomar 2 doses da vacina. E aí tem um monte de pessoas não imunizadas tendo doença. Olha, aqui acho que a gente está em 10 adultos no estúdio agora, entre os próximos convidados, os técnicos, a turma da produção. Quem tem carteira de vacinação aqui? A Maria tem. Deixa eu ver. O Felipe tem também. Vocês têm ali? Tem? Não tem. Ó, já estou vendo gente falar que não aqui. A segunda pergunta está atualizada? Está atualizada. E aí?
E ó, tem gente fazendo assim, tem gente dizendo que não. Adulto não toma vacina, né, doutor? Não toma vacina, não toma, esquece. E quando a vacinação é em doses múltiplas, às vezes a pessoa toma uma dose e esquece de tomar a segunda. É o caso que aconteceu com o sarampo, cachumba e rubéola, que é uma vacina que precisa tomar 2 doses para estar imunizado. E as pessoas às vezes tomam uma dose, na segunda dose não toma, e aí sobrou um monte de gente suscetível à doença. O vírus entrou na cidade de São Paulo e no Brasil. A gente tem epidemia em São Paulo, epidemia em Brasília, de cachumba, que era uma doença que não se esperava mais que a gente voltasse a ter problemas com ela. Dá tempo agora de correr atrás do lucro? O prejuízo prejuízo. já chegou. O prejuízo já chegou. É correr atrás do lucro. Dá sim, dá tempo sim. Todos os adultos que não tomaram as 2 doses da vacina para cachumba, precisa tomar. Por causa da cachumba, né? perfeito. Se tem certeza. E da gripe? Da gripe também. Ainda a vacina resolveu esse problema de desabastecimento, já tem a vacina nas clínicas privadas e a campanha do governo também cobriu uma grande percentual da população, mas quem ainda não imunizou está a tempo de imunizar. Precisa tomar vacina porque ainda protege para esse ano. Nós estamos só começando o inverno. Mas e os medos e os mitos criados em torno dessa vacina, doutor? O senhor já deve ter ouvido inúmeros questionamentos, né? Números. É só mito. Mito. Não dá para questionar imunização. Ainda existe pessoas, embora os homeopatas hoje são muito mais light, não brigam contra vacinas, mas é um benefício incontestável. Não dá para brigar com vacinas. A vacina acabou praticamente com tétano. A vacina reduziu meningite de forma brutal. Cachumba, rubéola, sarampo, quantas mortes foram provocadas por essas doenças que hoje é imunizado. O tétano neonatal, que matava crianças com até 7 dias de vida grandemente no país, hoje você não tem mais isso. Então, a imunização é extremamente eficaz, segura e não tem por que não indicar. A da vacina da gripe tem um mito de que a vacina provoca a doença. Provoca a gripe, inclusive. A gripe. Isso é totalmente mito. Acontece que, coincidentemente, as pessoas tomam a vacina da gripe na temporada dos resfriados da gripe. Então, sim. às vezes, você demora 15 dias para proteger da vacina. Você tomou a vacina hoje, já tinha entrado em contato com o vírus do resfriado ontem ou antes de ontem ou da gripe, você vai ter uma gripe, claro. Não que a vacina provocou. A vacina é de vírus atenuado, quebrado, não tem como ela provocar a doença. Coincidentemente, as pessoas podem adquirir a doença antes de estar imunizado. Nesse caso, o efeito ele não é imediato, né? Não, vem ali de jeito 24 nenhum. horas. Demora um tempo até produzir efeito. Anticorpos, demora 2 semanas mais ou menos. Então, nesse período, a pessoa ainda está suscetível. E, coincidentemente, as pessoas não tomam a vacina de gripe no verão. Elas tomam a vacina de gripe no inverno, quando está aí a temporada de doenças do inverno. Então, é muito frequente algumas pessoas que tomaram a vacina pegar um vírus influenza comum ou até H1N1. Doutor, estou com sinusite, vou lá no consultório, de repente o senhor me receita um antibiótico, perfeito? Tomei um antibiótico lá por 7 dias, mas na verdade a recomendação do senhor foi para que eu completasse o ciclo. 14 dias, por exemplo. Mas com 7 dias eu já estou legal, vou ter uma festa, eu quero tomar uma cervejinha, quero curtir com os amigos, não vou mais tomar um antibiótico porque eu já estou bem. Aliás, vou até guardar esse antibiótico para quando eu tiver novamente algum problema. Você vai me puxar a orelha. Muito boa questão, Rafael. Não, é uma questão que dá possibilidade da gente orientar. Uso, assim, quando se fala em superbactéria e uso irracional ou uso inadequado de antibiótico, as pessoas só pensam em uso excessivo de antibiótico. Ou abusou do uso de antibiótico, usou muito. Não, uso inadequado não é só uso excessivo. Quando você tem uma previsão de tratar uma doença com antibiótico por 7 dias, e você toma no primeiro dia, passa a febre, diminui os sintomas e você suspende, você ofereceu uma microdose de antibiótico para essa bactéria, ela morreu as que eram muito sensíveis, as que eram mais resistentes ficaram. Você selecionou e não acabou com todas elas. Então, isso você vai causar um problema. Às vezes não para você, porque você tem umas defesas e acaba se curando mais ou menos. Ou então fica com a sinusite crônica ou com otite crônica e não dá tantos prejuízos para você, você não morreu por conta disso, mas você está causando um enorme prejuízo para a comunidade onde você vive. Você ficou colonizado por várias cepas de bactérias resistentes porque você fez uso inadequado de antibiótico.
quando se prescreve antibiótico para usar 5 dias, deve-se usar 5 dias. Também não deve usar antibiótico por 15 dias, quando é necessário só usar 5 dias. Não se deve usar antibiótico em excesso em alimentação de animais, porque isso seleciona. Mas não é a ideia que as pessoas têm que quem cria superbactérias é porque está usando antibiótico demais. Antibiótico de menos também é tão problemático quanto. Isso, no caso eu guardei o antibiótico para quando tiver problema de novo. Já tem a caixinha lá, não vou nem para o médico, vai. Errado, totalmente errado. Se você tem um outro problema, pode ser uma outra bactéria, depende do sítio da infecção, as bactérias são diferentes, depende do sítio da infecção, o antibiótico não chega lá de forma adequada. Se você tem uma meningite, você tem um antibiótico e tem uma penetração cerebral importante, que chega lá no nível adequado para matar as bactérias. Não adianta você tomar um antibiótico que não penetra a barreira encefálica. Se você tem uma infecção na pele e você toma um antibiótico que não tem concentração em pele, você está dando substrato para essa bactéria desenvolver resistência. Vários puxões de orelha aqui, vários esclarecimentos. Doutor, obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos aí. Eu que agradeço, Rafael. A conversa foi produtiva, eu gostei. Eu que agradeço a oportunidade de dar orientações úteis. Se alguma dúvida ficou, 0 operadora 11 99681 9742. Pode mandar para cá o WhatsApp, sempre lembrando, hein? O seu nome, a cidade e o estado de onde você acompanha o nosso programa. Vamos fazer intervalo agora? No próximo bloco, empreendedorismo feminino. A Tabata Moraes, ela é coach, especialista em desenvolvimento humano, vai conversar com a Maria Cândida sobre isso. A gente já volta.